Pessoal, boa noite. Aqui de volta aqui a falar acerca da nossa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Já falamos sobre vários tópicos, né? Comentamos aqui rapidamente. E agora eu vou falar aqui sobre um tema sensível que envolve a criança e o adolescente, né? A Lei 13.709 se preocupou, né, o legislador se preocupou, na verdade, na proteção às crianças, né? Se bem que nós temos também, em relação ao adolescente, crianças e adolescentes, temos o Estatuto da Criança. Mas agora, como essa lei ela é nova, né? Ela traz novos parâmetros, especialmente no tocante ao tratamento de dados. É o que a lei fala, a lei prevê, né? Então, a LGPD protege a criança e ela traz aqui e diz nos seus artigos: o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, ou seja, em seu melhor interesse. A coleta de dados pessoais de criança e adolescente tem que ser coletado em prol do seu melhor interesse, né? Nos termos do artigo 14 da LGPD, né? E a lei elenca uma série de quesitos ou requisitos, né? Para que se possa obter dados da criança e do adolescente, né? Então, como sabemos, é uma fase da vida, uma fase de vulnerabilidade. Então, o legislador se preocupou exatamente com essa vulnerabilidade, né? Na verdade, criou-se parâmetros para isso. Então, o primeiro parâmetro tem que ter o consentimento de pelo menos um dos pais ou o responsável. Os pais, a coleta de dados de criança, hoje, com LGPD, não pode ser feita, na verdade, de forma aleatória. Tem que ter a presença de um responsável ou um dos pais, né? A coleta dos dados, seu consentimento para contratar os pais responsáveis. Então, não se coleta dados sem que. Agora, existe uma exceção, a lei traz uma possibilidade de se coletar os dados sem a presença dos pais ou responsável, numa situação de vulnerabilidade que a pessoa que precisa se contactar com o responsável, nesse caso, a lei prevê a possibilidade da coleta desses dados, mas especificamente para aquele momento de identificação da pessoa responsável. É uma parte muito interessante da lei, né? Então, sim, coleta-se dados até que se identifique o responsável. Ótimo, a ideia é essa, né? E também o legislador também se preocupou, né, para evitar aquelas coletas de dados nas redes sociais, para identificar um adolescente via redes sociais. Então, o operador ele vai ter que ter esse cuidado, né, não buscar nas redes sociais informações sobre aquela criança, né? Então, a lei veda não utilizar dados da internet para esta finalidade, né? Então, o controlador deve observar para os dados que foram fornecidos pelos responsáveis, né? Tem que na verdade, fazer uma identificação daquelas pessoas que também forneceram os dados, né? As informações sobre o tratamento dos dados referidas nesse artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, né, clara. Essa lei fala, a lei está falando isso. As informações são simples, claras, né, considerando as características do adolescente,
a condição físico-motora, a percepção da criança, sensoriais, intelectuais e mentais daquela criança, né? É claro que pessoas com vulnerabilidade, com alguma deficiência, ela se torna ainda mais vulnerável, né? Então, a lei também prevê essas possibilidades, né, desses parâmetros que acabei de falar. E os dados também relacionados aos menores são considerados normas de categorias especiais. A lei fala, na verdade, que esses dados coletados têm natureza especial, ou seja, é específico e não podem também ser armazenados. Que interessante. A lei ela é moderna, ela traz esses parâmetros, né, justamente para proteger o menor, aquele vulnerável. Então, o que eu acabei de ler aqui. Então, os dados relacionados aos menores são considerados numa categoria de dados especiais, porquanto exigem um tratamento diferenciado. Sim, há uma diferença do tratamento do adulto e de uma criança, com certeza. E deve observar também o consentimento dos responsáveis. A lei é ela é muito interessante. É, ainda, a doutrina ela diverge um pouco acerca da proteção ao adolescente, mas nós temos a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela certamente, no futuro breve, vai traçar alguns parâmetros legais, né, no tocante à criança e o adolescente, né? Então, agora, para que se colhe esses dados? Tem que obedecer também o princípio da finalidade. Qual é a razão da coleta dos dados de um adolescente ou de uma criança? Tem que obedecer o princípio, são aqueles princípios que eu já falei, tem um desses princípios que é o princípio da finalidade. Importante esse princípio. Então, é verdade, como eu já sempre falo, os dados não podem ficar na verdade, soltos. Eles precisam de um controle, né, legal, que é o que temos na LGPD. E também precisa certificar se os dados foram oferecidos pelos pais ou responsáveis. Porque, como eu já falei até agora recente, quando se identifica um menor, tem que o operador precisa certificar se esses dados não foram colhidos por meios virtuais. Hoje temos meios de identificar virtualmente. Na verdade, o responsável que na verdade tem que autorizar, né? Ele tem que permitir que os dados da criança sejam publicados. A ideia é essa, né? Mas, como já falei, há uma temporalidade também desses dados. E como se tratar de dados ultrassensíveis, por se tratar de adolescente, como eu já falei há pouco, eles não podem ficar armazenados. Cumpriu a finalidade, os dados eles são, na verdade, apagados, né? Esses dados não podem ser armazenados, como já falei agora há pouco, porque um dado armazenado, ele é vulnerável, ele é fácil de acessível a outras pessoas, né? E às vezes até destoa da sua finalidade. Então, o legislador ele estabeleceu que os dados de adolescentes, crianças e adolescentes, não ficam armazenados, eles só cumprem a sua finalidade e pronto, né? Agora, em relação à idade, até está vendo aqui da doutrina, que em alguns países, adolescente de 16 anos até permitem a própria coleta de seus dados, 16 anos. Alguns países. No Brasil, não. O Brasil tem que ter a maioridade, né? Maioridade penal, né? Então, no Brasil, como no Brasil, é verdade, só com a maioridade, como eu disse, em alguns países é possível até que os 16 anos ele autorize, né, a coleta dos dados pessoais, né? Então é isso, pessoal. Rapidamente aqui uma pincelada acerca da questão
da lei LGPD e adolescente, ela não deixou, obviamente, o menor fora dessa proteção, né? Como já disse no começo, claro que nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também protege a criança, mas não no nível da LGPD. A LGPD tem na verdade, ela tem níveis elevados de proteção, né? A ideia é boa. Então é isso, pessoal. Ok, rapidamente aqui, e espero que se interesse pelo tema, o tema é interessante, leia sobre o tema, veja na internet, pesquise bastante, tá? E vamos seguindo. Um abraço, até lá, tchau.